E algumas pessoas me trouxeram essa questão da exposição, do medo da exposição, né? A ponto de nem conseguir interagir numa reunião de escola, por exemplo, abrir a câmera durante a pandemia, né? E conversar ali através da câmera. A sensação que as pessoas têm de sair na rua e estar sendo vista, né? As pessoas estão me olhando, as pessoas estão me julgando. A gente chama isso de pensamentos persecutórios, né? Quando começa esses pensamentos a aflorarem, eu pus o pé na rua, coloquei o pé na rua, então a sensação que eu tenho é que assim que eu saio na rua, eu atraio todos esses olhares para mim. E aí eu começo a pensar, eu vou sair na rua, as pessoas vão me olhar, então eu tenho que pensar como eu vou me vestir, como eu vou caminhar, como eu vou me portar, porque afinal de contas as pessoas estão olhando para mim. Essa estratégia que eu acabei de falar para vocês, imagina o quanto é desgastante você sair da sua casa e imaginar o que você tem que fazer tudo certinho, milimetricamente certinho, porque as pessoas vão estar te olhando. Isso é pesado, é puxado. Entenda o seguinte, as pessoas não estão preocupadas com você como você pensa. Você pode até passar na rua, alguém olhar, pode ser. Você pode até passar na rua e alguém fazer algum comentário, pode ser. Entende? Não é sobre você, é sobre a pessoa que está fazendo isso. E você achar que você sai na rua e todas as pessoas estão te olhando, você vai no restaurante e as pessoas estão te olhando, nossa, fulano tá me olhando, Beltrano tá me falando. Olha o nível, isso se torna até egoísta. E aí fica aquela paranoia, né? Que tudo que você faz, você mexeu a cabeça, as pessoas estão pensando algo de você. Você deu um passo, as pessoas estão pensando algo, é cansativo. Né? E aí, conforme esse medo vai aflorando, porque você não vem tratando, você não vem buscando autoconhecimento, você não vem fazendo processos para se conhecer e entender da onde esse medo está enraizado, qual dessas raízes que eu falei que talvez seja o que acontece com você, você vai preferindo ficar em casa, né? Você vai preferindo, você deixa de se socializar justamente porque você não dá conta mais de viver em sociedade. Mas entenda, o ser humano é um ser sociável. A gente foi feito para conviver em comunidade, em sociedade. Então, quando as pessoas perguntam, não, mas não é normal. Não é normal você achar que você põe o pé na rua e as pessoas vão falar de você. Não é normal você abrir uma câmera e ficar pensando e ficar criando caraminhola que as pessoas vão julgar o que você está falando. Isso não é comum, Simone, é comum, mas não é normal. E você precisa entender que não é normal justamente para que você procure trabalhar essa dor. Se você tem esse medo todo, existe uma dor que precisa ser vista. Precisa ser sentida e entendida para você resolver. Até quando você vai carregar esse sentimento com você? Até quando você vai se privar, talvez, de receber uma promoção? Porque, afinal de contas, você não participa da interação da empresa. Até quando você vai deixar de aceitar propostas para fazer palestras, treinamentos, para fazer live, para você criar um curso na internet? Porque você tem medo do que as pessoas estão pensando de você. Até quando, criatura? Nós estamos em pleno 2022. O quanto você muitas vezes vem abrindo mão de agarrar oportunidades que aparecem na sua vida porque você está com medo de ser exposto. Você está com medo de que as pessoas descubram quem você é verdadeiramente. E o maior problema de que a gente tem medo das pessoas descobrirem de quem a gente é quando a gente não sabe quem a gente é. Porque se eu não sei quem eu sou, o que fulano pensa de mim me define. Agora, quando eu sei quem eu sou, o que o fulano pensa de mim é só uma interpretação, não me define. Como que você supera esse medo? Bom, primeiro que precisa de muita coragem. E coragem não é ausência de medo não, tá, criatura? Coragem é você ir com medo mesmo. A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, dentro da hipnose, existe uma frase do Richard Bandler, que é o criador da PNL. Para problemas imaginários, soluções imaginárias. O medo de ser exposto, e por trás desse medo de ser exposto, existe uma série de pensamentos que você alimenta. Esses pensamentos, senta que eu vou te falar, são imaginários. Esses pensamentos não têm base nenhuma. As pessoas que estão na rua, as pessoas que estão te assistindo, elas não te conhecem. Elas talvez tenham um pré-julgamento de você.
Mas a maior parte dos seus pensamentos que alimentam o seu medo da exposição são pensamentos imaginários, são problemas imaginários. E aí, dentro da PNL, existe algo assim. Se você tem um problema imaginário, como é que você resolve esse problema? Com uma solução também imaginária. Se sua cabeça, se sua mente é capaz de criar um problema, criatura, ela é capaz de resolver esse problema. Esse é o princípio básico para você começar a lidar com esse medo. Segundo ponto, extremamente importante. Eu acabei de dizer para você que o medo é uma emoção básica, uma emoção primária. E quando a gente fala de emoção, principalmente em relação ao medo, é algo extremamente instintivo. É como um animal. A gente tem esse instinto de sobrevivência, por isso que o medo surge. Se eu for me colocar em alguma situação diferente, que talvez eu me sinta ameaçada de forma instintiva, o medo vai acontecer. Nós, seres humanos, temos uma característica que os outros animais não têm, que é a característica de racionalizar. Quando eu aprendo a racionalizar o meu medo, eu vou ver que ele não faz sentido. Então, eu vou precisar participar de uma reunião no meu trabalho e eu tenho umas ideias. Se você falar suas ideias, qual o máximo que pode acontecer? As suas ideias não serem acatadas, não é? Se as suas ideias não forem acatadas, você vai morrer? Se você precisa abrir um vídeo na internet, fazer uma live no Instagram, no YouTube, postar um conteúdo para alavancar o seu negócio, o seu trabalho. Se alguém for lá e criticar, dizer que não concorda com você, o que vai acontecer com você? Você vai morrer? Que eu saiba, você não vai morrer. O máximo que pode acontecer é você ficar pé da vida porque a pessoa discordou de você. E aí você vai para um pressuposto básico da PNL que mapa não é território. A gente não pensa igual mesmo. Né? Então, vocês aqui comigo podem até discordar do que eu estou falando, não tem problema nenhum. Mas se vocês refletirem sobre o que eu estou falando, para mim é o que está valendo. Eu não estou aqui para vocês concordarem comigo. Eu estou aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo e refletir e tirarem a própria conclusão de vocês. Ah, Simone, mas e se eu sair na rua com uma, principalmente para mulher, né, com uma saia X, e aí vão mexer comigo? Bom, morrer você também não vai. E aí entenda, qual o problema da personalidade de quem está mexendo não é teu. Não é sobre você, é sobre o outro que não sabe respeitar uma pessoa. Se você sair na rua e as pessoas ficarem olhando para você, gente, isso é uma ilusão enorme da sua cabeça. Se você tá vendo que a pessoa tá te olhando, é porque você tá olhando para a pessoa. E por que você tá olhando para a pessoa, então? Fulano tá me olhando. Se você viu que ele tá te olhando, gente, você não tem olho nas costas, nem olho do lado. Se você viu que a pessoa tá te olhando, você tá olhando os outros também, hein? Fala sério. Aí vem o peso do julgamento, não é? Quanto mais eu julgo os outros, mais eu espero que eu vou ser julgada. Então a gente precisa aprender a racionalizar esse medo. Que é trazer, o que é racionalizar? Trazer para a consciência. Pegar lá o medo instintivo, primário, que não faz sentido nenhum e questionar. Nossa, o máximo que vai acontecer é isso. Se sua vida não está em risco, vai lá e faz. Terceiro ponto. Todos nós precisamos entender que nós somos seres humanos. Parece óbvio, não parece? Pois é, mas o óbvio precisa ser dito. Quando eu falo que a gente precisa ser ser humano, entender que a gente é ser humano, que parece tão óbvio, e é óbvio, eu quero que você entenda o seguinte: todo ser humano é vulnerável. E aceitar essa vulnerabilidade faz com que a gente permita errar mais. Todos nós vamos errar, inevitavelmente. E o erro é um processo de aprendizado. Se você leva o erro como um fracasso, você se diminui, você se desvaloriza, o medo da exposição vai tomar cada vez mais conta de você. Muitas vezes a gente não se expõe para não errar. E a pergunta é: qual ser humano no mundo que não erra? Se vocês conhecerem alguém, coloca aqui para mim, porque eu quero conhecer essa pessoa. Então, quando eu aceito a característica natural do ser humano, que é errar, faz parte do processo de aprendizado, o erro. O meu medo de exposição diminui, porque eu aceito a condição de vulnerabilidade.
Eu sou vulnerável, vocês também são. Eu posso cometer um erro, sim. Só que quando eu me exponho e cometo um erro, eu estou mais aberta para crítica. E tá tudo bem. Entende? Porque eu entendo que não só eu erro, como todos vocês erram também. Para lembrar vocês, quando a gente é criança, né, quando a gente é bebezinho, a gente começa a ser inserido numa série de erros. Só que a criança, ela não tem um julgamento, porque ela não tem um nível de consciência. A criança é muito essência, né? Então, quando a gente é pequenininho, que a gente está aprendendo a falar, que a gente está começando a aprender a andar, o que que acontece? A gente erra, mas o botão vermelho do foda-se, né? Desculpa, gente. Ele é acionado pela criança, porque a criança, ela vive, né? Ela tá ali, ela quer aprender, ela quer desafio, e quando ela consegue, ela tem a recompensa, e é esse estímulo o tempo todo do desafio e da recompensa. Mas ela não se critica, ela não se julga. E o adulto não faz isso com a criança, não é mesmo? Ninguém fala para uma criança, nossa, você caiu pela primeira vez, então nem tenta mais que não vai dar certo. Ninguém faz isso com uma criança. A gente incentiva a criança, não é mesmo? Nossa, você caiu, limpa o joelho, não foi nada. Vai, 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 não foi nada. É assim que a gente faz? Então, por que você não faz isso com o adulto? Por que você não faz isso com você? Por que quando você erra, você se entrega, se joga como se o mundo tivesse acabado? Não, você só precisava aprender alguma coisa que você não tinha aprendido ainda. Entende? Então, quando a gente olha o erro como uma oportunidade de aprendizado, não tem perca. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Isso é ressignificação, gente. Isso é PNL. Isso é você mudar a sua forma de pensar. E mudando a forma de pensar, você muda o estado emocional. Mudando o estado emocional, você muda a forma de agir. Outra dica importante para você superar, né, esse medo da exposição é a autoconfiança. Se você não confiar em você, ninguém vai confiar, criatura. E muitas pessoas, têm infinitas pessoas dizendo assim, nossa, você é muito bom nisso, você é muito bom nisso, você faz muito bem. E internamente você não consegue sentir. Você vem duvidando de quem você é, você vem duvidando da sua capacidade. E se você duvida de quem você é, duvida da sua capacidade, você vai ter medo de se expor. Precisa aceitar essa condição. Você precisa entender que sim, você vai errar, vai falhar. Outro ponto importante para a gente aprender a lidar com essa questão do medo da exposição: diminuir o nosso nível de julgamento. Se eu acredito que as pessoas estão me julgando o tempo todo, é porque eu faço isso comigo e faço isso com os outros. Então eu preciso trabalhar esse nível de julgamento. Eu preciso diminuir as expectativas que eu tenho em relação ao outro, diminuir as expectativas que eu tenho em relação a mim, diminuir o nível de julgamento. Entender que cada um tem o direito de ser como quer ser e você tem o dever, a obrigação de ser quem você é. Só que se você não sabe quem você é, você fica extremamente fragilizado. Muitas vezes, conforme a gente vai evoluindo para a vida adulta, a gente vai se desconectando da nossa pureza e da nossa essência. E a gente se perde nesse caminho. Então, chega na vida adulta, tipo, o que eu estou fazendo nesse mundo? Por que eu estou aqui? Qual o segmento que eu quero estar para minha vida? E é extremamente importante você saber quem você deseja ser. Qual o seu propósito? O que você veio fazer nesse mundo? Qual o legado que você vai deixar nesse mundo? Simone parece muito confuso. Não, não é confuso. Mas precisa de autoconhecimento. Você precisa estar disposto a mergulhar dentro de você. Parar de se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você e se preocupar com o que você pensa de você. Isso é importante. O pensamento que a gente tem sobre a gente é o que mais importa. E o medo da exposição surge porque esses pensamentos são fragilizados. E por fim, que eu acho que talvez seja o mais doloroso de todos, entenda. Ninguém te dá tanta importância assim como você acha. Quando a gente acha que tudo está acontecendo ao nosso redor, que as pessoas estão prestando atenção na gente, que as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão fazendo aquilo, você se coloca num lugar de importância que não dá. Durante um dia, a pessoa no máximo vai perder de 1 a 2 minutos falando sobre você, não mais do que isso.
Você acha que a pessoa vai falar 24 horas por dia de você, mal ou bem? Não vai. E não é só para coisa ruim, não, é para o bem também, né? Isso é para a gente lembrar de ser humilde. Se as pessoas estão falando bem ou mal de você, duvide, porque é uma interpretação dela, não é só para coisa negativa. Nossa, a Simone é muito bacana. Eu não posso me agarrar nesse pensamento, porque é uma interpretação sua. Eu preciso ter o meu pensamento sobre mim. Obviamente que o ego nosso adora um elogio e fica possesso com a possibilidade de ser julgado. Agora, quanto mais eu acredito nas coisas boas, mais eu vou acreditar nas coisas ruins também. Então, eu preciso ter o centramento. O meu guia, o meu norte é o que eu sou, o que eu penso sobre mim, não o que as pessoas estão dizendo. Eu preciso ter essa força. Eu não posso esperar que alguém venha dizer para mim se eu sou boa, se eu não sou boa. Eu não posso, eu preciso acreditar, eu preciso fazer por merecer, eu preciso me conectar com isso dentro de mim, não esperar dos outros. Então, cuidado de se colocar nesse patamar de que você é muito visto, de que você é muito querido ou de que você é muito odiado. Lembra sempre, mantenha o centramento em você. E é isso que importa. Você, né? Respira fundo em você e segue o baile.